Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar, como calcular a quantidade de tijolo que você vai precisar para construir sua casa, né? Na primeira parte do vídeo eu vou calcular, usando essa casa como exemplo, de forma manual, a quantidade de tijolo, eu vou usar uma calculadora. E na segunda parte do vídeo, conforme na descrição do vídeo, tem um download para uma planilha, que eu vou disponibilizar a senha conforme o andar do vídeo. Então você tem que assistir o vídeo para ter acesso à senha para download. Nessa planilha, aqui você já vai ser uma forma mais simples e mais rápida. Você vai poder escolher qual é o tijolo que você quer, a espessura da junta, os comprimentos das paredes, a largura do vão. Ele já vai te dar a quantidade de tijolo e também a quantidade de material. Você vai poder escolher até o traço, né? E a quantidade de perda, tudo que está amarelo aqui você pode alterar, né? Então, no final aqui da planilha, ele já vai te dar o valor total, né, para a construção dessa casa ali, por exemplo, da alvenaria, que seja tanto de tijolo, cimento, areia e cal, no caso você usar, por exemplo. E aqui você pode até mudar o traço. Então, acompanhe até o final o vídeo, né, que você precisa assistir o vídeo para você entender como você preencher essa planilha. Então, vamos lá pela primeira parte, né, que na forma manual. Você tem que entender como calcular para você usar a planilha muito mais fácil, entendeu? Primeira coisa, você tem que entender quantos tijolos você precisa em 1 metro quadrado de parede. 1 metro por 1 metro. Quantos tijolos eu vou usar para fazer 1 metro de parede? Nesse caso, você precisa saber qual tijolo você vai usar. Você já tem que escolher o tijolo. No caso aqui, eu vou usar como exemplo o tijolo 9, 19 por 19, que é o mais comum aqui na minha região. Na sua região pode ser outro tijolo. Então você tem que fazer essa conta aqui manualmente conforme o tijolo que você escolher. Lá na planilha é mais simples, que lá você só vai escolher o tijolo numa lista, mas aqui você vai ter que saber aqui, ó, principalmente a altura e comprimento. A espessura do tijolo, aqui para calcular a quantidade de tijolo não é importante, só para calcular a quantidade de argamassa, no caso você precisa saber esse 9 centímetros. Então eu vou usar só o 19 por 19. Segundo, você tem que entender que para calcular a quantidade de tijolo eu tenho que acrescentar 1 centímetro da argamassa aqui. Então é 19 mais 1. Então aqui é 19 mais 1 e em comprimento também é 19 mais 1, que seria 0,20, né? Porque o 19 é centímetros, aqui eu estou usando tudo em metros, porque como eu tenho que calcular em metros, eu já converti. Então 19 centímetros é 0,19 metros e 1 centímetro é 0,01 metros, que daria 0,20. Eu tenho que multiplicar o 20 aqui por 20 aqui, que daria 0,4 metros quadrados. 0,20 vezes 0,20 dá 0,04 metros quadrados. Se o seu tijolo é diferente, você vai ter que mudar. Por exemplo, se o seu tijolo é 19 por 29, então aqui seria 20, né? Porque é 20 por 30, né? 0,20.030 e daria outro valor aqui. Você, aí, no meu caso aqui, que é 20 por 20, seria 0,20, 0,20, 0,4, divido pelo 1 metro. Esse 1 metro é 1 metro de parede, que eu tenho que descobrir quantos tijolo eu uso em 1 metro de parede. Seria 1 metro dividido por 0,04 metros quadrados, que daria exatos 25 tijolos. Então eu já sei que em 1 metro quadrado de parede, do tijolo 9, 19 por 19, eu uso 25 tijolos. Agora, você tem que ir para. Eu vou para o meu exemplo. No caso, você teria que ir para sua casa, o formato da sua casa, o projeto da sua casa. Nesse caso que eu vou usar esse projeto aqui para calcular, você vai fazer o mesmo para o seu aí. Se já tiver no. Você não tiver projeto, talvez tenha um desenho à mão, né? Você precisa. Porque nessa parte aqui, você tem 3 informações. Primeiro, seria o metro linear de paredes da sua casa, que seria o comprimento das paredes. Segundo, a altura do pé direito. E terceiro, a metragem quadrada dos vazios. Eu vou fazer parte por parte aqui, tá? Para você não se perder. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos somar todas as paredes. Eu aqui vou somar todas as paredes de um sentido, depois somo todas as paredes do outro sentido. No caso que eu estou usando um 3D, né? Vai ficar muito mais fácil para você entender. Mas no caso, se você tiver uma planta, você vai ter que pegar as cotas externas aí de todas as paredes e somando. Então vamos lá, parte por parte. Primeiro, a primeira parede tem 9,75. Eu vou colocar, eu vou anotar ali do lado, que no final eu tenho que somar tudo, tá? A segunda parede tem 3,15. Então eu anoto aqui. A terceira parede tem 9,75 também. Ela é o mesmo comprimento da outra. Eu anoto ali. A quarta parede tem 9,40. Pronto. Somei todas as paredes desse sentido aqui. Agora eu vou para as outras do outro sentido. Que tem mais 6,65. Mais outra parede aqui, que dá 6,65 também. Aqui um detalhe. Eu prefiro fazer direto e tirar os vazios depois. Subtrair os vazios, a metade dos vazios. Mas você pode, por exemplo, pegar daqui e aqui
Pega esse comprimento, somar, e esse comprimento aqui e daqui somar também. Aí lá você não precisaria subtrair os vazios. Eu prefiro fazer direto para eu não me perder, tá? Mas você pode escolher a forma que você quer fazer. A outra parede é aqui, então é 3,50. Outra parede aqui de 3,50. Outra parede aqui de 3 metros. E a última, né, de 3,50. Aí somando tudo dá igual 58,85. Ou seja, eu tenho 58 metros, 58,85 metros de parede linear, que é o metro linear de parede. Eu guardo essa informação aqui que eu vou usar agora, porque agora eu tenho que saber o meu pé direito, o que seria esse tal de pé direito. Aqui você só tem que tomar cuidado que quando você pergunta para alguém o que é pé direito, ela vai medir do chão até o forro. Só que eu não sei qual é a altura do seu forro ainda, tá? Você não sabe. Então o cara pode fazer tanto forro mais baixo, né? Como por exemplo, aqui tem uma viga. O seu forro pode começar no meio da viga aqui, ou daqui. A informação que você precisa aqui é do chão até o fundo da viga, tá? Que seria a área de tijolo. Então o pé direito aqui você tem que tomar essa informação, você tem que tomar cuidado com essa informação para não pegar qualquer cota errada. Então você tem que pegar do chão até o fundo da viga. No meu caso aqui é 2,70. Então eu pego a medida que eu acabei de descobrir lá dos metros lineares da parede e multiplico por 2,70, que aqui no caso dá 158,90 metros quadrados de parede. Aí muita gente já vem aqui e pega essa medida aqui e volta lá no início e multiplica pelos 25 tijolos. Só que tá errado. Porque veja esse exemplo meu aqui, tem muito vazio, tem muita janela, tem muita porta, né? Tem uma porta aqui, uma janela aqui, uma janela aqui. Então eu entro na minha terceira fase aqui de calcular a quantidade de tijolo dessa casa, que é saber a área dos vazios ou janelas, né, de portas. Aqui eu já fiz direto as fórmulas aqui, mas eu vou ensinar para vocês como é que pegar aqui. No caso aqui, ó, vou começar primeiro pelas essas janelas verdes aqui, que são 4. Seria 1,50 de comprimento por 1,10 de altura. Vezes 4, que são 4 janelas, são iguais. Eu não vou ficar multiplicando 4 vezes aqui. Eu já pego aqui e multiplico por 4, dá 6,60. Eu guardo aqui. Depois, 0,60 vezes 0,40, que é as duas do banheiro aqui, ó, vezes 2, que são duas, 0,48. 1,35 por 60, que é essa janela aqui da lavanderia aqui, que é um cobogó, no caso é um vazio, tá? Hoje tá um vazio. Eu anoto aqui, não multiplico nenhum porque é só uma vez. Agora as portas, 0,80 por 2,10, são 4 portas de 80. Mais duas portas de 70, que é as duas do banheiro, essas duas amarelas aqui. Agora os vazios, você lembra que os vazios, nessa parede aqui, eu peguei daqui aqui. Só que aqui tem um corredor, que é um vazio. Não é uma porta, é um vazio. Então eu tenho que pegar 1,50 por 2,70, que ele é um vazio até em cima, que o forro vai direto aqui, né? Não vai ter um... Se o seu corredor tiver uma viga aqui passando mais baixa, aí você tem que pegar só a altura da viga aqui. Mas o meu vai até lá no final e meu forro passa embaixo. Então eu pego 1,50 por 2,70. Guarda aqui 4,05. Aí os dois vazios aqui, um da sala para cozinha e aqui como é meu quarto, né? Aqui tem um vazio também. E tem a entrada da suíte, né? E aqui é um corredor pro meu quarto, do quarto aqui. Então eu pego 1 metro por 2,70, são 2. Então eu guardo essa informação aqui. Somo tudo, todas as metragens quadradas, que dá 27 metros quadrados. Aí eu pego 158,90 menos 27 metros quadrados, que dá 131,90 metros quadrados de paredes para construir essa casa. Eu pego esse dado e volto lá no início. Lembra dos 25 tijolos que eu calculei? Se você calculou de outro tijolo, você vai pegar a informação agora. Então, eu pego 131,90 que eu achei, que isso aqui vai ser igual para todos, independente do tijolo. Esse resultado aqui sempre vai dar o mesmo. Aí eu pego, como eu calculei para o meu tijolo de 9,1919, deu 25 tijolos por metro quadrado, e agora eu tenho 131,90 metros quadrados, eu tenho a quantidade de tijolo, que é 3.297,5 tijolo. Aí agora eu multiplico uma perda, que eu coloco 10%, que é 1,1, que seria 10%. Se você quer comprar mais, 15%, 20%, você coloca 1,15, 1,20. No caso aqui eu coloco 10%. 3.297 tijolos vezes 1,1, que daria 3.628 tijolos já com as perdas. Pronto, eu tenho a quantidade de tijolo que eu preciso para construir essa casa, que seria 3.628 tijolos. Né? Agora eu vou ensinar uma forma muito mais fácil que não usar a calculadora, que é uma planilha que eu tenho. Para você fazer o download dessa planilha, a senha é essa aqui, ó, Obra 3D. Você vai lá, faz o download, que agora eu vou ensinar você a preencher essa planilha aqui, né? Bem, você tendo essa planilha agora em mãos, né? Você precisa preencher algumas informações aqui. Primeiro, qual é o tipo de tijolo? Eu vou usar o mesmo porque eu quero provar que aquela minha fórmula manual estava certa. Eu vou colocar 19 por 19.
Ah, vai alterar? Sim, dependendo do tijolo que vai mudar a quantidade de tijolo e a quantidade de argamassa, né? A quantidade de cimento, a quantidade de areia, porque quanto maior o tijolo de comprimento e largura, menos massa você usa, só que o tijolo também é mais caro, né? E quanto mais largo também o tijolo, mais massa você usa também, né? Quanto maior o tijolo, menos massa você usa, mas se ele for mais largo, não adianta muito, que ele vai também gastar mais massa. Então, cada tijolo aqui vai ter um volume diferente de argamassa e de quantidade de tijolo. Então eu escolhi aqui o 9, 19 por 19. A espessura aqui é a espessura da argamassa. Eu sempre vou usar 1 centímetro, mas eu acho padrão, tá? Mas eu tenho outras opções aqui se você quiser colocar 1,5, 2, eu acho muito, tá? Não precisa. Aí agora essa informação aqui ela é bem importante, tá? Se você preencher tudo e esquecer disso aqui, não vai dar certo. Então você tem que colocar o pé direito. Eu já coloco aqui, né, bem nessa fase aqui para você não esquecer, que é 2,70. Preencheu aqui o pé direito, que é a altura do chão até o fundo da viga, pronto. Agora eu preciso colocar os comprimentos das paredes. Sabe aquele comprimento que eu coloquei aqui do lado esquerdo? Você lembra? Então eu vou anotar aqui já direto. Eu não vou voltar lá, eu tenho anotado aqui, eu vou escrevendo. É 9,75, 3,15, é 9,75, é 9,40, 6,65, 6,65, 3,50, 3,50, 3 e 3,50. Ó, deu 58,85. Se você voltar lá o vídeo, você vai ver que deu esse valor aqui também. Agora eu tenho que colocar os vãos. Aqui sempre vai ter um. Porque se você colocar aqui e esquecer de colocar um aqui, vai esquecer de somar. Então eu já deixei um aqui para você não esquecer de mudar, tá? Porque aqui você vai colocar os vazios, tá? Aí alguns vão repetir, então você não precisa digitar eles várias vezes, você coloca a quantidade aqui. Agora aqui você vai reparar que só tem 10 quantidades aqui. Se sua casa for muito grande, você pode somar, tá? Ou você pode inserir uma linha aqui. Só você tem que tomar cuidado, quando inserir uma linha aqui, pode alterar algumas formas, tá? Eu prefiro, se não caber aqui, você soma 3 mais 3,50 daria 7. Então eu colocaria uns 7 metros aqui e deixaria uma vazia. Você pode ir somando aqui antes de colocar tudo aqui. Eu coloquei aqui separadinho só para explicar para vocês. Mas eu posso já jogar aqui um somatório. 3,57 mais 3, 10. Então esses dois aqui eu podia colocar 10 aqui direto. Não faz diferença muito, entendeu? Aí então agora eu vou colocar os vazios. 1,50 vezes a altura dele é 1,10. Uma janela, que são 4 janelas. Agora eu vou para a janela do banheiro, que é 60 por 0,40, que são duas. Aí agora o vazio lá da lavanderia, 1,35 por 60, que é só uma mesmo. Agora eu vou para as portas, 0,80 por 2,10, que são 4 portas de 80. Eu já vou colocar 2 aqui, que é as portas dos banheiros agora, tá? 0,70 por 2,10, que são duas. Mais agora os vazios, que é do corredor, que é 1,50 por 2,70. E o vazio lá da sala para cozinha e do quarto, que seria 1 metro por 2,70. Que são 2 no caso. Vamos ver aqui se bateu 27 metros. Lembra que deu 27 metros? Que deu 131,90. Que deu mesmo lá da minha conta manualmente. Porque eu estou usando o mesmo tijolo e o mesmo impressora de junto. Então é para dar igual mesmo. Agora, você pode perceber que aqui já vai me dar a quantidade de tijolo e de cimento e de areia e de argamassa. Só que lembrando que você também pode escolher o traço aqui. Eu vou manter o traço 1:4 mesmo. Mas aqui normalmente o pessoal faz 1:6. Eu já vi o pessoal fazendo aqui 2:8. Cada região é de um jeito, né? Depende da areia, depende do cálculo do engenheiro. Aqui você pode escolher. Eu prefiro usar aditivo, não uso mais cal. Então eu dei a opção de colocar 0 aqui. Aí eu vou fazer o 4 aqui só pra gente terminar aqui a conta, né? Aí aqui, veja que aqui já me deu a quantidade que eu preciso. Né? Como eu coloquei 0 no cal, ele não calculou o cal aqui, porque eu não vou precisar comprar cal, que eu vou usar os aditivos, aqueles aditivos em ml, né? De impermeabilizante, cristalizante, né? Plastificante, quer dizer. Então, e como esses plastificantes, por que eu não coloquei os plastificantes aqui? Porque cada marca tem um volume conforme a quantidade, então não faz muito sentido eu colocar aqui, entendeu? Que você vai ter que ler o rótulo. Então por isso que eu não coloquei. Então eu só coloquei o cal aqui se você usar cal. Ele já me deu aqui a quantidade toda, só que ele só não me deu o preço. Pro preço eu tenho que jogar o preço aqui, ó. E aqui as perdas, tá? Essas perdas aqui eu também tenho que colocar. Então vamos colocar aqui por partes. Então, tijolo eu vou colocar 0,97 unitário, até unidade, não é milheiro, tá? Então se você está pagando 940 o milheiro, então seria cada tijolo custa 94 centavos. Eu coloco aqui em reais, tá? Aí areia 105 o metro cúbico.
E a cal, aqui a cal você tem que tomar cuidado. Se você usar a cal aqui, não sei se você vai comprar o cal em. Qual é o saco que você vai comprar? Então, se você comprou um saco de 20 quilos, você tem que dividir o valor por 20 quilos. No caso aqui, um saco de cal de 20 quilos custa 20 reais. Então, eu tenho que colocar aqui que ele custa um real aqui o quilo. Já o saco de cimento, como eu sei que o saco sempre vai ser de 50 quilos, eu já coloquei aqui na forma para ele calcular conforme o saco de cimento. Então, eu coloco o valor real do saco de cimento. O do cal eu não coloquei porque cada região tem um saco diferente de cal, tá? Pronto, eu joguei aqui o 38,90, que é um saco em média aqui que está aqui na região aqui. Aí aqui são as perdas. Você lembra que lá na forma manual eu coloquei 10% de perda de tijolo? Aqui você pode alterar. Você pode pôr 20, pode pôr 15. Eu coloco 10. A argamassa também está separada. Você pode colocar mais perda de argamassa, por exemplo. E aqui é a questão do... Porque, por exemplo, se eu colocar o cal aqui, na meu traço, o resultado aqui dá em saco, tá? Por exemplo, aqui ele me deu que eu vou usar 434 quilos de cimento. Isso convertido daria 9 sacos de cimento, né? A areia em metro cúbico e o cal aqui em saco. Só que eu não sei qual é o saco que você comprou. Se é de 5 kg, 10 kg, então aqui você vai colocar de 20 kg. Porque se eu alterar aqui, ó, que deu 11 sacos de cal de 20 kg. Se eu comprei um saco de 5 kg, eu vou ter que comprar 44 sacos de 44 sacos de 5 kg. Mas normalmente aqui compra de 20. Então vou deixar 20 aqui. Aqui a areia, no caso, quando você for comprar areia, talvez o cara não vai vender fracionado. Ele vai vender só de meio em meio metro cúbico ou em 1 metro cúbico. Por exemplo, se só vender em metro cúbico, você vai ter que colocar 1 metro cúbico aqui. Então sempre que der o arredondamento aqui, ó, ele sempre vai jogar para cima. Então você vai ter que ser obrigado a comprar 3 metros cúbicos. Mas talvez se a sua região vender fracionado, você pode colocar a fração que ele vende, ó, de meio em meio metro cúbico. Então você precisaria comprar 2,5 metros cúbicos, entendeu? Então por isso que tem essa opção aqui para você mudar. Porque aqui, esse lado aqui seria o que você precisa comprar. Tijolo, 3.628. Então para essa casa minha aqui, eu preciso de 3.628 tijolos, 434 quilos de cimento, que daria 9 sacos de cimento. Areia 2,04. Lembrando que aqui está jogando os 10% que eu escolhi aqui, né? Que daria 2,5 metros cúbicos. E a cal aqui, que eu no caso eu coloquei o traço aqui, mas eu não gosto de usar cal. Fazendo um traço 1 para 6 ou 1 para 4, eu posso alterar aqui. Ele vai me alterar aqui, ó, já mudou a quantidade. Porque se eu diminuir o cal, eu tenho que usar mais areia, porque eu perco volume, né? Então já vê que mudou aqui, alterou. Já deu 10 sacos de cimento aqui, ó. Então, nesse traço aqui, usando sem o cal, seria 3.628, 497 quilos de cimento, daria 10 sacos e 3 metros cúbicos de areia para fazer essa casa aqui. Então, para fazer 131 metros quadrados, eu gastaria no total, já me dando o valor, né? R$ 4.114 para levantar a alvenaria daquela casa. E é isso, pessoal. Uma planilha simples, está aí disponível a senha para vocês, Obra 3D. Se vocês quiserem fazer o download aí, né, e usar ela. Aí eu peço para vocês, né, ajudar a gente aí, se inscrever no canal, dar o joinha, porque a ideia é fazer mais vídeos desse tipo aqui de orçamento. Fazer a próxima vídeo eu quero fazer de chapisco, reboco, né, contrapiso, cerâmica. Então eu vou fazer vários vídeos nessa pegada aqui com a planilha. No final do vídeo vai ter uma planilha para você já calcular tudo. É só a obra ali, talvez no final de uma série, talvez você consiga estimar, né, o valor da sua casa. Talvez que essa planilha aqui serve para qualquer tipo de pessoa, não só um profissional. O pedreiro te passou a informação lá, você quer conferir, será que ele mandou eu comprar a quantidade de tijolo certa? Essa planilha aqui você vai estar na frente dele, porque aí você vai evitar desperdício, né? Então aqui ele já vai te dar uma média. Lembrando que isso aqui é uma estimativa, né? Talvez se o pedreiro use mais, ele não faça a medição em lata, ele faz em areia, então isso tudo você tem que levar em consideração também, tá? No caso aqui, só lembrando que aqui não é um saco de cimento, é uma lata de 18 litros, que é aquela lata, tá? Isso aí é uma informação que você tem que guardar aí, pra você não jogar errado aqui. Que o cara fala, eu faço um saco de cimento para três carrinhos de areia. No caso aqui, você teria que fazer uma conversão para lata de 18 litros, tá? Senão você vai dar errado aqui, tá? E é isso. Usem aí a planilha, tá disponível aí para vocês de forma gratuita. Mas eu peço que deixe o like aí pra gente. Ajuda, fortalece o canal aí que a gente tá querendo lançar mais vídeos nessa pegada aí de orçamento, de resistência, para você, seja você pedreiro, tá construindo, ou algum profissional já que trabalha na área de orçamento mesmo. Obrigado aí e até o próximo vídeo.